A partir dessa análise de como avaliar investimentos, a gente tem duas formas de avaliar se o investimento é viável ou não. Nós temos, se você avaliar ou levar em conta o investimento em uma empresa, por exemplo, vou comprar uma empresa, vou comprar uma máquina para o meu negócio que já existe, você pode calcular o valor presente líquido, que usa a matemática financeira como base, descobrir se aquele investimento ao longo de um certo tempo, 5 anos, 10 anos pelo menos, descontado a uma certa taxa, que todo mundo já viu que é a taxa média, que é o custo médio de capital ponderado, é viável ou não. E esse é viável significa uma conta, depois que você fez toda a atualização dos valores, muito simples, que você compara todo o dinheiro que você vai receber, que é futuro, mas você traz para o valor presente, com todo o dinheiro que você vai investir, e esse investimento, de modo geral, também tem base no valor presente, no dia de hoje. Se for positivo, você vai ganhar mais dinheiro que vai gastar, que vai investir, o negócio é viável. Se não for, ele é inviável e, sob a ótica financeira, ele não deve ser feito, esse investimento. Salvo se a empresa tem outro tipo de objetivo, que mesmo sendo investimento ou inviável ou não tão viável assim, com uma expectativa não tão boa de ganho, ela pode fazer se tiver um outro tipo de objetivo não financeiro. Uma norma, alguma estratégia, mas, por enquanto, para nós isso não é o caso, porque nós vamos avaliar estritamente o aspecto financeiro. Olhando um pouco o investimento em empresas, quando você compra uma ação, quando você compra um papel, uma debênture, que a gente vai começar a ver títulos, né, que eu falei aula passada, a gente vai começar com o título privado de empresa não bancária, você pode fazer dois tipos de análises. Uma análise chamada análise fundamentalista e uma análise gráfica. A análise gráfica, você olha graficamente o valor de cada pedaço da empresa, que é uma ação, para você verificar se aquela ação tem um ponto bom para você comprar ou para você vender. Então, ele vai dando no gráfico pontinhos vermelhos ou pontinhos verdes que indicam para você a hora exata para você comprar, para você vender. No nosso caso, a gente vai começar com a análise fundamentalista, que é uma discussão que trata sobre os fundamentos de uma empresa, para você avaliar se essa empresa é boa ou não. E, a partir daí, fazemos outros tipos de avaliação um pouco mais robustas para verificar se aquele investimento naquela empresa que você pretende fazer tem um bom resultado, vai fazer algum sentido, vai trazer o retorno que você espera ou não. Então, você vai trabalhar com perspectivas, com risco e com os fundamentos dessa empresa. Quando você pensa em fundamentos de uma empresa, a gente pode pensar fazer uma analogia bem simples, em fundações de um prédio, por exemplo. Então, se um prédio tem uma boa fundação, ele vai ser mais sólido, né? Ele vai ter sido mais bem feito, vai durar mais. Se a empresa também tem bons fundamentos, e os fundamentos contábeis financeiros, e já incluindo a matemática financeira, você consegue ter a perspectiva que essa empresa com bons fundamentos tem boas perspectivas de trazer para você um bom retorno. Eu falo boa perspectiva porque quando você investe, não dá para você cravar se você vai ganhar dinheiro ou não, salvo quando você compra um papel pré-fixado, que você tem uma rentabilidade futura já prevista. Mas mesmo assim, você pode ter uma deterioração da conjuntura e aquela taxa que você comprou não seja mais suficiente. Então, o nosso caminho agora vai ser esse. Antes de entrar na parte dos papéis, que eu mostrei para vocês na aula passada, a gente vai discutir como é que eu faço a análise prévia para escolher uma empresa, tá? Então, quem tiver alguma pergunta, é só levantar o dedo online e a gente vai conversando para tirar dúvida. Beleza? Então, vamos lá. Passar aqui. Bom, então eu preparei para vocês algumas competências que vocês precisam adquirir nessa etapa, que é o que vocês têm que saber efetivamente para entender uma boa avaliação fundamentalista e fazer, consequentemente, uma boa avaliação de empresa. Então, aqui,
A parte fundamental é você conseguir entender, esse entender significa analisar e interpretar as demonstrações financeiras e contábeis de qualquer empresa. Toda empresa, ela precisa registrar as operações que ela faz. Então, se eu tenho lá uma fábrica, se ela produz roupa, então, a produção que ela faz de roupa, ela começa com a compra de algum tipo de matéria-prima, de algum tipo de insumo. A empresa, então, quando faz essa compra desses insumos da matéria-prima, ela vai registrar essa compra. Então, quantas peças ela comprou de tecidos, quantos metros, quantos aviamentos ela comprou e uma série de compras que ela pode fazer. Quando ela registra isso, ela vai registrar data, pensando bem resumidamente, vai registrar data, vai registrar a quantidade que ela comprou e vai registrar preço. Como a empresa comprou, é dela. E é para ela um investimento. Ela fez o investimento em estoque para produzir ou para transformar esse estoque em um produto acabado, que ela pode vender para o cliente a um preço mais alto do que ela pagou. Ela está, numa visão mais de gestão, ela está agregando valor ao produto que ela comprou para vender mais caro, criar mais valor para o produto em si e para o negócio como um todo. E a forma que ela tem de registrar isso de modo padrão ou são os demonstrativos contábeis, ativo, passivo e DRE. A gente não vai sair desses três porque eu sei que vocês já viram isso e tem uma ideia do que significa. Então, a gente vai usar esse conhecimento básico de vocês para entender, e junto com a matemática financeira, para fazer avaliações de ações de empresas. Então, ó, a gente tem 4 competências que vocês vão ter que construir para fazer uma boa avaliação de empresas. E aqui eu nem estou me preocupando muito ou só com a parte da matemática financeira pura, mas eu estou indo com vocês um pouco mais além para que vocês consigam, com base na ferramenta que a matemática financeira fazer uma boa avaliação. Tá? Eu já falei para vocês desde o começo que a matemática financeira é ferramenta, que ninguém vai aprender matemática financeira como um fim em si mesma, mas é aprender matemática financeira para que vocês possam, a partir desse conhecimento, resolver um problema, tomar uma decisão da empresa e essas coisas do tipo. Então, a primeira competência ela vem da compreensão que vocês têm que ter do papel dos registros, do papel das ferramentas e de onde vocês querem chegar com isso tudo, que é uma decisão mais correta em termos de investimento. Então, a primeira parte é que vocês entendam esse panorama. A gente já vem entendendo isso com o tempo, desde o juros simples e composto, a gente começa agora a usar tudo isso junto para fazer um pouco mais de sentido para vocês. Então, essa é a compreensão. Essa apreensão é você também se preocupar para melhorar a sua compreensão, aprender coisas novas. Então, ter uma análise mais apurada de um setor, de uma empresa, ter a competência de saber fazer as contas exatas e corretas, saber usar uma boa ferramenta como o HP, saber procurar, não tendo HP, como é que eu posso fazer a mesma conta que a HP faz, posso usar Excel, posso usar um site que faz as contas para você rapidamente. Então, você tem um pouco mais de desenvoltura para aprender coisas novas sempre que vão colaborar para a sua compreensão da situação como um todo. Tendo esses 2 itens aqui prontos, a gente vai fazer e usar algum tipo de raciocínio lógico, que é fazer a conta. Então, tem que ter uma boa possibilidade de fazer contas, não de cabeça, mas de saber fazer a conta e saber ler aquele resultado, para que você consiga, a partir desse conhecimento de entender o resultado, partir para o último detalhe ou para a última etapa, que é resolver o problema. Então, assim, como tudo que vocês já viram, e na gestão não é diferente, tudo que você não consegue medir, não dá para você ter uma boa gestão. Então, a boa gestão carece de algum tipo de medida, mesmo que seja, no nosso caso, uma medida em termos financeiros. E essa medida vem de um bom raciocínio lógico
para que você use isso para resolver problemas. No nosso caso, qual é o nosso problema? É se aquela ação que você quer comprar é viável ou não. Ou se vai ter uma boa rentabilidade ou boas perspectivas futuras ou não. E também para que você, uma vez que você decidiu fazer algum tipo de investimento, consiga ter um senso crítico de avaliar, quando você escuta alguém falar alguma coisa, se essa fala dessa pessoa tem algum sentido exato, é correta, ou se tem alguma segunda intenção, né? Quer vender alguma coisa para você, mesmo que de modo um pouco nebuloso, essas coisas todas. Então, a gente vai criar um senso crítico para conseguir, pela nossa própria razão e raciocínio, resolver os nossos próprios problemas em termos de investimentos. Então, esse é o nosso grande panorama inicial que cada um vai ter que construir ao longo desse bimestre, especialmente, que é o nosso foco, é investimentos. Tá? Indo um pouco mais além, a gente também tem agora a ideia sobre o que você, qual que é o uso que você pode ter e qual é o processo da contabilidade. Então, tem um esquema muito simples de você entender, que é um sistema. Vocês vão ver ainda, já não viram em TGA, alguma coisa assim, que um sistema é uma forma de você transformar alguma coisa em outra. Então, um sistema de produção vai transformar matéria-prima em algum produto acabado. Um sistema de informação, ele vai transformar os dados brutos, que num primeiro momento, quando você avalia de modo isolado, não tem muito sentido, mas se você faz algum tipo de avaliação, faz algum tipo de tratamento desses dados, você consegue, aí sim, ter uma informação mais precisa, a partir dela criar algum tipo de conhecimento e, com isso, fazer algum tipo de uso, que no nosso caso é sempre uma decisão, ou tomar algum tipo de decisão. Tá? Então, a contabilidade ela é representada um pouco por esse esquema. E não estranhe eu falar de contabilidade na matemática financeira, porque as duas são ferramentas. O nosso foco principal é lá pensar lá na administração financeira, que tem como base a contabilidade e a matemática financeira. Então, a gente está exercitando um pouco essa análise financeira, tendo essas bases como fundamentos, tá? Então, ó, o primeiro bloco, ou bloquinho aqui, disso tudo, é um bloco de coleta de dados. Então, você vai coletar os mais diversos dados que a empresa tem. Compras, vendas, pagamentos, recebimentos, tudo que ela faz, que envolve ou não envolve dinheiro, mas envolve uma medida de valor, vai entrar aqui na coleta de dados. Para você pensar num exemplo bem simples, a gente pode pensar num supermercado. Que você tem lá uns caixas no código de barra que faz o registro de todos os itens vendidos. Todos os itens vendidos, eles vão entrar nesse esquema que vocês têm como dados. Então, quais são os itens que foram vendidos todos os dias durante o mês. Aí você vai ter registrado o item que você vendeu, a quantidade, e você vai ter o preço de venda. Também entrou como dado, antes desse preço de venda, a compra desse item, que você conseguiu fazer o cálculo do custo. Então, você pode comparar o preço com o custo. Estou dizendo um pouco o que é o DRE, né, o resultado. Para você começar a perceber se a empresa, com essa venda, com esse volume, ou com esse preço e com esse custo, vai ser uma empresa lucrativa ou não. E aí, quando eu falo nisso, já começo a discutir um pouco a ideia de registro dos dados, que é você começar a transformar um pouco esses dados brutos, que se você olhar não fazem muito sentido, em alguma coisa um pouco mais elaborada. Ainda como exemplo, no supermercado, você tem lá os dados das compras. Você apresenta esses dados sem nenhum tipo de preocupação em termos de ajuste ou de agrupamento. Agora, mas será que não seria útil para a empresa fazer uma divisão, por exemplo, do tipo de produto que ela vende
por dia da semana, para saber, por exemplo, se no fim de semana as vendas são iguais aos dos dias da semana, se são os mesmos itens vendidos ou se você vende um item diferenciado, para que você, por exemplo, nunca deixe faltar os itens mais vendidos nos dias da semana que eles são mais vendidos. Então, é um pouco nessa perspectiva. Um pouco da matemática financeira é a mesma coisa. Quando eu faço algum tipo de investimento, a empresa investe, ou a empresa financia algum tipo de valor, ela tem, depois que calculou todos os seus juros pagos, fazer, por exemplo, um cálculo de taxa efetiva de juros, para ver se aqueles juros que você pagou, ou você vai pagar ao longo do tempo, é viável, não está muito alto, pode ser reduzido, faz sentido para o que você quer investir esse dinheiro e coisas desse tipo, tá? Aí você vai transformar isso em algum tipo de relatório para você distribuir para quem é de direito, então relatórios de custos para o setor de produção, relatórios de vendas para o setor de marketing, relatórios financeiros para o setor financeiro, de pagamento e assim por diante. E aqui eu coloquei para vocês a figura, copiei essa figura, para que vocês entendam alguns usuários básicos da contabilidade, para que vocês entendam que nós estamos aqui, ó, nesse momento, como um investidor, para avaliar se esse investimento é bom ou ruim. Mas vamos passar um pouquinho sobre eles, para a gente começar a discutir um pouco a lógica do investimento, que vocês já viram o que significa investimento. Você vai deixar de gastar alguma coisa agora para você investir, esperando que no futuro, quando você for sacar esse dinheiro investido, ele tenha rendido, a ponto de você dizer, olha, realmente compensou o risco que eu tive e a espera que eu tive. Mas, ó, voltando aqui, os administradores, eles usam a contabilidade para quê? Para tocar o negócio, para saber se a empresa tem um bom lucro, não tem, num tempo como agora, no tempo de crise, de demanda, para saber se a demanda que eu estou tendo agora vai conseguir pagar os meus custos fixos, ou se não vai conseguir pagar os custos fixos, você precisa, por conta disso, ou aumentar a sua receita, ou tentar reduzir um pouco o seu custo, e se você entender que um é melhor que o outro, como é que você faz? Como é que você aumenta a receita num tempo de crise? De repente é mais difícil. Como é que você corta, reduz um pouco o seu custo? Qual é o caminho que você vai traçar? Então, o administrador ou o gestor, para ser um pouco mais geral para vocês, ele vê a contabilidade como uma forma de ter informação para decidir os rumos da empresa, de modo geral. O investidor ele é um pouco mais restrito, porque se você pensa em investir numa ação da Petrobras, por exemplo, ou você tem um dinheiro lá sobrando, quer investir numa startup, como algum tipo de investidor anjo, você não vai necessariamente participar da gestão da empresa, você vai investir. Se compra uma Petrobras, você não vai participar da gestão da Petrobras, você vai comprar uma ação. Você espera que essa empresa seja o melhor possível em termos de gestão, para que você tenha o seu dinheiro multiplicado em termos de valor da ação. Então, assim, quais seriam as informações úteis para um investidor? Bom, tem que saber como andam os principais fundamentos dessa empresa. Vamos pegar os principais aqui. Se ela é ou não é lucrativa, porque se não for, se tiver prejuízo, e se eu notar que a perspectiva de prejuízo ela ainda é grande, ou vai perdurar por muito tempo, eu posso não investir, porque ninguém vai investir para perder dinheiro. Você quer investir para ganhar dinheiro, né? Então, você espera que a empresa seja boa hoje e tenha também boas perspectivas para o futuro. Olha só como é que isso é interessante. Todo mundo entende o que é PIB, né? Produto Interno Bruto. É toda a riqueza que um país produz. Um país produz, dependendo do país que você avalia, produz muita riqueza. E eu vi um dado, acho que anteontem,
que o valor na Bolsa Americana da Apple, de uma empresa, esse valor superou o PIB que o Brasil produziu em 2019. Então, um país com diversas empresas, como o Brasil, produz uma riqueza, ou produziu em 2019, que foi menor que o valor de mercado de uma única empresa. Porque essa empresa tem perspectivas futuras, ou perspectivas, que já é futuro, perspectivas positivas. Se eu tenho uma empresa com perspectivas positivas e com bons fundamentos, eu posso comprar uma ação dessa empresa. E se todo mundo quer comprar uma ação dessa empresa, essa ação tende a se valorizar. Se valorizando, a ação sobe. E quem tem essa ação vai ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, é nessa perspectiva que a gente vai atuar. Agora, de avaliação de investimentos. Bom, também podem usar os dados da empresa os bancos, só que nesse caso o banco ou também o fornecedor tem uma preocupação muito mais não só com a lucratividade, mas com a capacidade que essa empresa tem de pagar suas contas em dia ou não. Nós vimos no bimestre passado o cálculo de juros para financiamentos. Então, se você financia um valor no banco, você pode calcular a partir de um valor que você pega, o montante que você pega e de quantas parcelas você vai pagar, quanto você vai pagar no fim do período, levando em conta uma certa taxa de juros. Então, isso é um cálculo que vocês já sabem fazer. A gente vai agora fazer um pouco mais de sentido com eles. Então, um banco pode fazer um pouco esse cálculo para decidir se essa empresa tem um risco grande de não pagar as contas em dia ou não. Porque se tem, o banco ou não vai emprestar, porque o banco não empresta para quem não pode pagar, ou vai emprestar num valor muito menor do que a empresa pediu, ou vai emprestar com algum tipo de lastro, que é algum tipo de seguro. Olha, você financia um dinheiro, mas você vai ter que refinanciar a sua casa comigo, de modo que a casa fique em nome do banco. Porque se você não paga esse empréstimo, a casa é minha, eu já consigo muito mais facilmente pôr a leilão, recebo dinheiro, pego o que você me deve e se sobrar alguma coisa, te devolvo. Ok? O governo vai avaliar imposto, que a gente não vai discutir agora, mas é uma discussão bem pertinente para quem é empresário, o quanto o governo paga ou cobra, melhor termo, de imposto e o quanto ele devolve isso para as empresas e pessoas enquanto benefício. Tá? Esse é um pouco do panorama e nós vamos trabalhar mais intensamente nos investidores. Ok? Seguindo. Só uma informação que a gente vai ver formalmente a semana que vem, mas eu vou adiantar para que vocês pensem, para que vocês possam já ter um pensamento sobre isso. A partir de setembro, começo de setembro, a gente vai começar a fazer um projeto junto com o Sebrae para criar startups. E a gente vai participar junto, melhor, todos vão participar da Uningá e serão selecionados 10 equipes. Isso não vale nota, nem obrigatório. Só estou dando um recado para quem quiser pensar sobre isso, já pensar. Vale só horas para vocês. Não vale nota. Mas a ideia é que vocês participem de um projeto que o conhecimento gerado vai ser para que vocês consigam entender todo o procedimento para criar uma startup. Desde a ideia inicial, validação da ideia, prototipagem, definição de receitas, custos, até você chegar lá no fim do ano, lá para novembro, e apresentar essa sua ideia, esse sua startup, esse modelo de negócios num pitch. E vocês vão apresentar isso para investidores de Maringá e região. Então, na realidade, um bom projeto pode sair daqui o fim do ano
com um sócio anjo e dinheiro para que você consiga transformar esse trabalho em realidade e ter um primeiro negócio. Então, a gente ainda vai fazer até semana que vem. Semana que vem eu digo, segunda ou terça-feira, uma ficha de inscrição, e a partir daí a gente vai colocar vocês para preencher essa ficha, divulgar, para quem quiser participar, já conhecer todas as regras, tá? E a partir daí começar a pensar nisso. Então, vocês três que participam sempre, podem pensar em criar uma equipe ou 3 equipes, mais pelo menos mais uma pessoa, para ter duplas, ou no máximo um quarteto, para pensar em participar, que é um projeto que é muito bom mesmo, tá? Bom, vão pensando aí. Voltando aqui ao nosso negócio, o nosso foco é análise financeira de investimentos, tá? Que pode ser feita por meio de papéis, debêntures, ou papéis na forma de ações. Depende do que a empresa quer e do que você quer. Vocês já viram o que é uma debênture no bimestre passado e viram como é que você calcula o custo da debênture, não para quem lança, mas para quem compra, como um investidor. Neste caso, você compra de uma empresa privada não bancária um título de dívida, que a nossa preocupação é com os cálculos da matemática financeira, nesse caso específico com o cálculo da taxa interna de retorno, saber se aquela debênture é uma debênture boa para você comprar, se oferece uma boa lucratividade, se tem um bom paralelo risco-retorno ou não. Tá? Então, de novo, o nosso trabalho é nessa perspectiva. Bom, mas de uma visão, tendo um panorama um pouco mais amplo, a análise financeira tem alguns objetivos principais. Eu separei para vocês 6. Primeiro, mas pensem sempre que você é um possível investidor. Tá? A gente não vai olhar na perspectiva agora de um gestor, embora pode também ser a mesma coisa, mas a ideia básica é trabalhar como investidor. Então, ó, você consegue, avaliando a empresa ou os fundamentos dela, fazer um diagnóstico da saúde financeira desse negócio. O que é fazer um diagnóstico da saúde financeira do negócio? É você pensar se a empresa vai bem ou vai mal. Se ela vai conseguir pagar as contas dela no fim do mês ou não. Levando em conta agora muita empresa pequena, que não tinha muita reserva, eu posso avaliar se a empresa tem uma boa saúde ainda para aguentar mais um tempo em crise. Estava olhando um dado de Maringá, parece que tinham fechado já 40 restaurantes. Uma coisa entre 40 e 50 restaurantes. Dos mais variados tamanhos e lugares. Então, assim, se fosse um grande restaurante, se fosse investir, você tinha que saber que aquele restaurante, por exemplo, está com a saúde financeira bem debilitada porque ele não conseguiu vender por um tempo. Mas os custos fixos permaneceram constantes, né? E aí você tem uma empresa que fica descontrolada. A nossa pergunta é a seguinte, sobre a saúde financeira. Se ela tem uma saúde financeira ruim, ela fica desvalorizada. Mas a pergunta é a seguinte, ela está ruim hoje, mas ela pode melhorar? Se eu pensar assim que ela pode melhorar, eu posso comprar, porque eu vou comprar um preço mais barato, porque ela está ruim hoje, e se ela melhorar, eu vou ganhar dinheiro, porque essa ação vai valorizar. Qual é o risco? Eu comprar na crise e a crise não passar, ou piorar. Então, o preço da ação que já era baixo pode ficar mais baixo ainda por conta dessa situação toda. Uma boa avaliação financeira também reduz algum tipo de incerteza. Reduz a decisão pela intuição. Porque decidir com base na intuição é quase uma loteria, né? Uma sorte. Você pode ter uma boa sorte ou pode ter uma sorte ruim. E nesse nosso contexto, avaliar nessa perspectiva não é uma boa.
porque não tem espaço para uma avaliação sem ser um bom dado, né? Avaliar na sorte, você pode perder muito dinheiro. E sorte, você sabe que pode ser sorte hoje, pode ser azar amanhã, porque é uma roleta russa. Então, eu vou avaliar de modo correto, com base em dados. Os nossos dados, nesse momento, são dados brutos que você tem, tá? Dados brutos que você tem, mas que vão ser lastreados com cálculos financeiros. Concorda? Eu vou lastrear, eu vou transformar esse dado bruto em um dado com um pouco mais de preparo, que vai se dar aí na forma de um conhecimento para você decidir, tá? Chegou o nosso amigo Luan. Tudo bem até aqui? Bom, visão holística e visão estratégica, você começa a avaliar para entender o ambiente que a empresa está inserida, para você ver se vale a pena investir naquele papel ou não, mas principalmente levando em conta perspectivas. Ok? Levando em conta perspectivas para esse tipo de investimento. Tá bem? É saber se aquela empresa é boa ou ruim. Quer ver um detalhe? Tava vendo uma notícia, uma propaganda na realidade, daquela empresa de avaliação que chama Empíricos. Se alguém lê alguma coisa sobre investimento, já vai ter ouvido falar em Empíricos. Tá muito no YouTube, aí, Facebook, tá muito no Instagram. Aí eu estava dando um dado que, assim, avaliar dado passado é fácil, né? Mas, na época, tem que avaliar para frente. Eu estava mostrando alguns dados de empresas que se valorizaram num tempo de menos de 3 anos, mais de 25 vezes. Então, se você investir R$ 1, você vai sacar 25. Para quem investe 1.000, vai sacar 25 mil reais. Se você multiplicar o que você investiu 25 vezes, é muita coisa. Mas qual é a base que ele tem para fazer isso? A base que ele tem são essas duas questões aqui, ó. Eu vou avaliar a empresa de modo estratégico para ver se a perspectiva dessa empresa é boa ou ruim. Vou avaliar os fundamentos que essa empresa tem hoje para ver se é uma boa oportunidade de comprar ou não. Se vale a pena comprar essa empresa ou se não vale a pena comprar essa empresa. É simples assim, tá? Sem deixar de entender riscos. Então, qual que é o risco que você tem de comprar uma ação de uma empresa SA? Você comprar um título público, como eu mostrei para vocês semana passada, na terça-feira. Qual é o risco, né? Qual é o ganho? E se esse ganho compensa o risco ou não? Essa é a ideia. Para que você possa, aí sim, discutir se vale a pena investir, se vale a pena financiar comprando uma debênture, e não é o caso de quem investe, mas pensando nas operações que a empresa tem. Tá? Para terminar essa primeira leva, falta 3 minutos, a gente vai discutir, antes de chegar na análise ainda, que, na realidade, a gente tem algumas decisões para tomar, né? Que se resumem a 2 grupos. Decisões de financiamento, isso é empresa, e de investimento. Então, quando você vai calcular juros de empréstimo, qual é a ideia? Calcular se aquele empréstimo é viável ou não você fazer. Quando você vai fazer o cálculo do valor presente líquido, que é o VPL, eu tenho que saber qual é a taxa que eu vou usar, lembram? E essa taxa vai levar em conta o tipo de passivo que eu usei. Se eu usei empréstimo bancário, se eu usei fornecedor,
se eu usei algum outro passivo mais barato, para você compor e ver se os seus passivos são muito caros ou não, que é o lado direito do seu balanço patrimonial, né, os passivos. E, ao mesmo tempo, eu vou pensar se eu vou investir. E vale para empresa, pessoa física ou pessoa jurídica, a mesma coisa. Então, assim, será que, vamos pensar em pessoa física, nosso dinheiro aí vivo, né, de quem trabalha e tem alguma sobra. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Né? Como é que eu vou perceber se vale a pena investir meu dinheiro ou não? Tem que perceber isso. Né? Quais são os juros que está estipulado na figura aí? Quais são os juros envolvidos? Qual é o juro que o banco me cobra? Qual é a taxa efetiva de juros que o banco vai cobrar? Que tem a taxa nominal e a taxa efetiva. Qual é o lucro que eu quero com esse investimento? Qual a rentabilidade que eu espero? O quanto eu estou disposto a aceitar de rentabilidade para aceitar um certo risco. Ok? Pensem nisso aí. A gente vai fazer uma parada de uns 15 segundos, que vai acabar a primeira leva. E eu vou voltar continuando aqui, mas vou voltar com alguns dados da InfoMoney, para discutir um pouco alguns dados de empresas, para que vocês entendam um pouco como é que você avalia uma empresa. Tá? Pense o seguinte, ó, vocês precisam agora ter a capacidade de avaliar a empresa, de avaliar investimentos, usando todo o ferramental que você já viu da matemática financeira e um pouco da contabilidade, para que essa análise seja uma análise robusta e que ninguém fique perdido nessa análise. Ok? Vai acabar, vou acabar para a gente voltar lá. Falta menos de um minuto. Tchau, já volto. Ainda não saí. Ó, a Camila apareceu, hein? Até que enfim. De novo.